Hoje nós vamos conversar sobre sintomas, tá? Sintomas que a gente sente no nosso corpo físico, sintomas mentais, de pensamentos que a gente tem, sintomas emocionais, de emoções que aparecem no nosso dia a dia, sintomas energéticos, de sensações e energias que a gente vai sentindo ao longo do dia e sintomas espirituais, tá? Às vezes de sonhos, de mensagens que a gente acaba recebendo de forma meio aleatória aí pela espiritualidade, tá? Então a gente vai falar de todos esses sintomas físicos, mentais, emocionais, energéticos e espirituais causados, provocados pela nova energia que está no planeta, por causa da transição planetária, tá? Então, lembrando um pouquinho dos outros bate-papos que a gente já teve aqui nos nossos vídeos anteriores, o planeta, ele tá num processo de alteração de energia. Então, a gente tá saindo de uma energia e entrando em outra. A gente tá qualificando as nossas energias, tá? A energia da natureza, a energia do planeta e, consequentemente, a nossa energia também tá sendo qualificada, tá certo? E isso causa alguns sintomas na gente. Então, é muito comum chegar para mim em consultório, as pessoas relatando uma série de sintomas que nunca tiveram, né? E que, até certo ponto, elas não sabem o que fazer com aquilo, tá certo? Bom, vamos lá. Eu quero começar explicando um pouquinho esses sintomas, tá? Então, eu tô aqui olhando para minha sequência aqui. Esses sintomas, eles podem estar relacionados ao aumento da nossa sensibilidade em começar a perceber mais as coisas, tá? Ele pode estar relacionado às mudanças vibracionais de energias aí do planeta, dos ambientes que a gente está circulando, e a necessidade de se adaptar a um novo tipo de consciência, ok? Então, esses sintomas, eles podem vir por todos esses motivos, que são motivos que a transição planetária causa aí na gente. Vamos começar pelos sintomas físicos. De sintomas físicos, eu selecionei 5 principais coisas aqui, tá? Então, o primeiro é cansaço e fadiga. Quem aqui não anda se sentindo mais cansado, mais fadigado, faz pouca coisa durante o dia comparado ao que fazia antigamente, já dá uma sensação de esgotamento, porque é um cansaço, gente, daquela sensação que eu tô esgotado, é como se eu não tivesse mais forças para fazer nada, que eu preciso deitar e dar uma dormidinha, sabe? A sensação é essa, de que precisa se jogar um pouco às vezes no sofá, deitar um pouco na cama, é aquela sensação de cansaço físico mesmo, como se eu tivesse feito um treino de academia, de funcional, de seja lá o treino, mas um treino pesado, que o corpo ficou cansado, tá? Que você sente aquele cansaço no corpo. É uma exaustão, tá? Que ela pode surgir por causa desses ajustes de frequência de energia que a gente está recebendo. Vamos pensar o seguinte. A gente tá... Eu quero tentar trazer um exemplo assim que seja mais didático. Mas não tá me vindo algo assim na cabeça direto. Mas vamos pensar assim, que você veste uma roupa larga todos os dias. Você tá vestindo uma roupa larga todos os dias, tá? E de repente, num determinado dia, você tem que começar a vestir uma roupa que é mais apertada. Teu corpo vai sentir, certo? Você vai sentir o aperto, o corpo vai ficar marcado, às vezes por causa da costura. Você vai sentir. O teu corpo vai sentir que tem algo diferente. Ou você, enfim, estava acostumado a ter um ritmo de vida, né? Que você fazia, sei lá, 2, 3 coisas mais pesadas ao longo do dia. E de repente você está numa situação que você vai ter que fazer 10 coisas naquele dia. No final do dia você vai se sentir mais cansado. Então é como se esse cansaço, essa fadiga,
ele é o corpo se adaptando a essas novas energias. Então, a gente está recebendo uma pressão energética no corpo, a gente recebia uma pressão e agora a gente está começando a receber outra, ok? Outro sintoma físico que acontece muito são dores musculares e articulares. Essas dores específicas no músculo, por exemplo, nossa, tô com uma dor aqui assim, uma pontada, ou nossa, tô com uma dificuldade de fazer esse movimento aqui no meu cotovelo, dor articular. Então, às vezes, começa a dar umas dores assim, que ninguém explica. Você vai no médico, o médico faz um monte de exame e fala, não, mas tá tudo normal, mas não tem nada de errado aqui. E a gente não consegue perceber de onde que tá vindo aquilo, tá? Então, muitas pessoas estão chegando em consultório para atendimento de psicologia justamente encaminhando, os médicos estão encaminhando para psicólogo, porque não tem mais nenhuma explicação física que cause aquele sintoma, que cause aquela dor articular, que cause aquela dor muscular. Não teve uma contusão, né? Não teve uma batida, não teve não sofreu nenhuma lesão, não tem nada físico acontecendo, mas a pessoa tá sentindo aquilo de fato. E aí a gente começa a ver, opa, a primeira coisa que o médico tradicional pensa é psicológico. Vai para psicólogo. E daí eles encaminham. Então a quantidade de médico que vem encaminhando gente para psicólogo, gente, é absurda, vocês não têm noção. Justamente por causa disso, tá? São sintomas físicos que estão acontecendo que não tem uma explicação médica da medicina tradicional. Outro sintoma físico que costuma acontecer nesse processo é alteração do sono, tá? Então, tem pessoas que ficam com dificuldade para dormir, tem outras pessoas que o sono ele começa a ficar fragmentado, então ela até dorme de boa, só que ela começa a acordar várias vezes à noite e desperta assim, ó, completamente desperta, que se tivesse que levantar e limpar a casa, a pessoa levanta e limpa a casa, tá? Então o sono ele fica picado, fica fragmentado. Ou a pessoa tem necessidade de dormir mais. Dormir mais, ela tem mais sono. Então, se antes, às vezes, sei lá, 5 horas de sono era o suficiente, a pessoa se sentia bem e tranquila com aquilo, agora já não é mais. Agora ela já tá precisando dormir mais. Então, ela sente que ela tá sempre com sono, tá? Então, a questão da alteração do sono também pode ser um sintoma dessa diferença de energia que a gente está recebendo, hora mais, hora menos aí do universo, e o corpo tá sofrendo aí para se adaptar nesse processo, tá? Sensação de pressão na cabeça. Isso tá bem comum aparecendo no consultório para mim. As pessoas estão relatando dor de cabeça de forma assim muito esquisita. Sabe aquela dor de cabeça assim que vem e vai e some do nada? Ou uma dor de cabeça muito específica que fica só num pedacinho assim da cabeça. É só do meu lado direito aqui, ó. Bem aqui, na têmpora. Ou não, aqui atrás, sabe? E aí a pessoa, ela fica com essas dores de cabeça. E a sensação de pressão. É como se tivesse alguém de fora fazendo isso aqui, ó. Pressionando, apertando a cabeça dela. Ou então é uma pressão de dentro para fora, como se a cabeça dela estivesse aumentando de tamanho. E quando a pessoa fala esse sintoma de que ela tem a sensação de que tá aumentando, que a cabeça é grande, tem um termo que a gente usa que se chama balonamento. Tem pessoas que sentem esse balonamento como se fosse um balão, assim, que tá crescendo. Só na cabeça. Tem outras pessoas que sentem no corpo inteiro, às vezes, na hora que elas vão dormir, ou na hora que elas estão acordando, ou na hora que elas relaxam um pouco mais fisicamente, né? Elas sentem a sensação de como se elas estivessem crescendo e flutuando, tá? Então, isso também é sensação de balonamento que a gente fala. Também tem a ver com o processo dessa nova equalização de energias aí. E por último, dos sintomas físicos são as mudanças nos hábitos alimentares. Então, talvez vocês devam ter já percebido
que tem determinados alimentos que você come que já não estão mais te fazendo bem. Ou que você está desejando comer outros tipos de alimentos, que antes você nem gostava, nem se importava com aquilo. E uma coisa que eu venho escutando muito são pessoas dizendo que elas não estão digerindo muito bem mais carne. Carne, principalmente a carne vermelha, carne de porco. Estão comendo menos, porque tá pesando mais. E porque elas sentem uma sensação esquisita quando comem. Não é nojo, não é nada, sabe? Não é aversão, não é nada. Tem pessoas que sim, que começam a ter aversão sobre determinados alimentos. E quando a gente fala dessa aversão, ela pode ser uma aversão consciente ou uma aversão inconsciente. O que seria a aversão inconsciente? É aquela aversão que o corpo nega aquele negócio. Então, ela começa a desenvolver intolerâncias alimentares. Glúten, intolerância ao glúten, intolerância à lactose, intolerância à proteína do ovo, intolerância... E por aí vai, ok? São muitas intolerâncias. Então, é quando o corpo ele já começa, porque vocês têm que pensar assim, o corpo ele tá entrando numa outra frequência. Nessa outra frequência, vai ter determinadas coisas que você coloca para dentro para alimentar ele, que já não tá mais de acordo com a nova frequência que ele tá recebendo. Então, é como se aquilo fosse uma bomba para ele. Tá? Então, isso é muito importante a gente começar a perceber. Comece a prestar mais atenção nos alimentos. Em como o teu corpo está reagindo aos alimentos que você está colocando para dentro, que você está consumindo. Porque você vai começar a perceber, às vezes, que tem alimentos que te deixam mais inchado, tem alimentos que fazem, às vezes, te dar mais gases, ou que faz com que aparente mais a celulite do corpo. As mulheres, principalmente, conseguem perceber mais isso, porque tem mais, né, celulite. Tem alimentos que faz a gente ficar mais inflamado. A celulite é uma inflamação, né? Ou que prende o intestino, ou que solta demais o intestino, tá? Então, a gente tem, assim, uma infinidade de sintomas que podem ser causados somente pela questão dos alimentos. É o teu corpo reagindo aos estímulos que você tá dando alimentar para ele. Certo? Então, essas 5 coisas, esses 5 sintomas que eu falei, de sintomas físicos, eles costumam aparecer muito nas pessoas, tá? Nossa, Pamela, mas então, isso significa que se eu tô apresentando isso ou aquilo, é sinal que é da transição planetária? Sim e não, tá? Pode ser que você tá desenvolvendo esses sintomas porque você realmente é o teu corpo que está se adaptando a essa nova energia, mas pode ser também porque você não anda cuidando do seu corpo da forma como deveria. Então, por exemplo, uma pessoa que está com obesidade, acima do peso, que não está se exercitando, é óbvio que ela vai ter dores musculares, cansaço, fadiga, problemas com sono, porque não está em dia, o básico do corpo não está em dia. Né? Pessoas que se alimentam muito mal, com fast food, com processados, uma alimentação rica em açúcar, é óbvio que o corpo vai ficar mais inflamado, é óbvio que vai gerar doenças autoimunes, doenças de alergias, porque isso a própria medicina tradicional já explica, né? A gente não precisa nem falar sobre isso. Agora, vamos supor que você é uma pessoa que super se cuida, sempre se cuidou, tá cuidando dos seus hábitos alimentares, cuida do sono, faz exercício físico, tá com tudo em dia e tá sentindo esses sintomas, existe grande chance de ser exclusivamente pelo fato da transição planetária, tá? Então, isso é muito importante a gente começar a observar. Não tem como a gente generalizar que todos os sintomas que eu apresentar para vocês aqui hoje serão por causa da transição planetária. Não, ok? Eles podem sim ser pela transição, mas podem também não ser. Pode ser simplesmente porque você não está cuidando de você, tá?
E no final aqui do nosso bate-papo eu vou explicar para vocês como que a gente lida com todos esses sintomas que eu vou mostrar, ok? Então, beleza. Então, apresentei aqui os 5 sintomas físicos que normalmente as pessoas têm relacionado a esse processo de transição planetária. Vamos lá, deixa eu passar para frente. Agora, eu vou falar de 3 sintomas que a gente tem das nossas emoções, tá? Que nos mostram que tem a ver com o processo da transição planetária. Então, mudanças de humor, oscilações emocionais, uma sensação de tristeza profunda ou uma alegria, uma euforia sem explicação, tá? Parênteses. Vale a gente observar, principalmente nós mulheres, de que existem períodos do mês de que a gente vai ter mais oscilação de humor. E ok, faz parte, tá? Isso são hormônios trabalhando no nosso corpinho. Cada uma conhece o seu próprio corpo e sabe como que ele vai funcionar em cada período do mês, tá bom? Mas descartando esse processo, a gente começa a ver às vezes que tem muita mudança de humor, que eu tô muito altos e baixos. Que eu acordo de manhã e de repente eu tô me sentindo assim mega feliz, mega eufórica. Chega 2 horas depois, eu já tô chorando de tristeza. E não tem motivo pra eu estar daquele jeito. E aí o que tá acontecendo? As pessoas estão chegando no consultório dizendo: eu tenho bipolaridade. Eu sou bipolar. Ai, gente, é tão lindo ver os diagnósticos que as pessoas fazem. Que o chat GPT faz pra elas, que o Google faz pra elas. Ai, meu Deus, você chega assim e eu falo: o que tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus, para com isso. Então, não é porque você tá tendo oscilação de humor e que isso já vem acontecendo há X semanas que você é bipolar. Que você tá tendo um transtorno, que você tem um distúrbio. Porque se você for olhar pela forma como tá catalogada as psicopatologias do DSM, por exemplo, você vai ver que, não, beleza, então aqui diz que se eu tiver há mais de 4 semanas sentindo isso e aquilo e apresentando tais e tais comportamentos, então significa que eu tenho a patologia tal. Tá, mas você não pode levar só isso em consideração. Porque existe todo esse processo de energia acontecendo ao mesmo tempo. E muitas vezes o teu sistema tá tentando se adaptar àquilo. E a forma como ele tá reagindo para conseguir se adaptar àquilo é causando esses sintomas. Então, gente, nem tudo é diagnóstico psicológico. Tá? Prestem atenção nisso. Nem tudo é diagnóstico psicológico. Pamela, mas como é que eu vou saber se realmente eu não é bipolaridade? Porque aí, no final aqui do nosso bate-papo, eu vou mostrar uma série de coisas que vocês vão fazer com vocês mesmos no dia a dia. E se vocês fizerem essas coisas por um determinado período e os sintomas não melhorarem, aí ok. Aí pode ser que você esteja desenvolvendo algum transtorno maior relacionado a isso. Tá? Mas primeiro a gente tem que descartar outras coisas, a gente tem que descartar todos esses processos energéticos de frequência energética que estão acontecendo no planeta, ok? O segundo sintoma emocional que normalmente acontece também é introspecção e reflexão. Então, tem determinadas pessoas que elas estão com uma necessidade de ficar mais tempo sozinhas. Elas estão querendo ficar mais sozinhas. Ou elas estão querendo revisar valores de vida delas, estão querendo revisar crenças, coisas que elas acreditam, que talvez elas não acreditem mais. Então, são pessoas que elas começam a refletir sobre algumas coisas. É muito comum nesse período de transição planetária a gente ter pessoas que eram extremamente extrovertidas, que gostavam de ter um monte de gente em volta, de repente elas... quem olha de fora parece que ela murchou.
que ela não quer mais ficar interagindo, que ela não quer ficar mais no meio de um monte de gente, que convida pra sair ela não sai mais. Nossa, tá com depressão. Porque assim, hoje em dia pra fazer diagnóstico, é assim, a pessoa era de um jeito, não tá mais sendo, tá com depressão, tá com crise de ansiedade, tá? O povo adora um diagnóstico. Errado, né? Normalmente. E então a pessoa, ela é mais introspectiva. Ela acaba ficando mais introspectiva, ela acaba refletindo mais sobre determinadas coisas que talvez ela não tinha esse hábito antes de refletir, do que era importante para ela. Será que essas amizades que eu tô tendo realmente me trazem felicidade? Ou elas me deixam mais inseguras? Ou elas fazem com que eu fique o tempo todo tentando provar que eu sou uma coisa e não sou outra? Será que esse trabalho que eu tô, ele realmente tá me pagando pelo que eu tô valendo? Eu tô valendo tão pouco assim? E eu tô perdendo boa parte da minha vida, porque tempo é vida, né? Se eu tô dando o meu tempo para esse trabalho, eu tô dando a minha vida para esse trabalho. Será que a minha vida vale só isso? Como é que eu quero envelhecer? Aonde que eu quero estar? Com quem eu quero estar? Eu quero estar fazendo o quê? Todas essas perguntas que eu tô falando para vocês aqui são perguntas que muita gente está se fazendo e tá trazendo em consultório. Tá? Pode olhar, olha nas redes sociais, veja quais são os temas que estão rolando aí na área de autoconhecimento. Vamos pegar o caso da menina do avião, né, que todo mundo gosta de falar. Como que ela conseguiu estar plena e ficar tranquila diante daquela situação? No que ela acredita? Quais são as crenças dela que fez ela manter o centro dela naquele momento? Como você talvez teria reagido? Você teria se justificado do porquê que você estava ali ou do porquê que você não iria dar o lugar? Então, comecem a observar o quanto às vezes tá vindo determinados pensamentos e reflexões para você que você não se questionava antes. Parece que a gente está conseguindo enxergar as coisas com mais clareza. Tudo tá ficando mais escrachado. O que é bom tá sendo mostrado para todo mundo. O que é ruim também tá sendo mostrado para todo mundo. Né? Então, prestem atenção, porque esses momentos de introspecção e reflexão que muitas vezes a gente tá com vontade de ter, nossa, me deu vontade de começar a escrever. Escrever qualquer coisa, escrever o que eu tô sentindo, escrever as coisas que eu fiz hoje, escrever um poeminha que veio na cabeça. Dê vazão para esse tipo de coisa. Porque essa é a forma do teu sistema ir se adaptando a esses processos emocionais da nova energia. Lembra que eu falei num dos nossos bate-papos anteriores, que eu falei assim, que a gente vai ter que revisar muitas coisas do nosso mundo de dentro para ver o que a gente vai levar na nossa malinha para o novo mundo? Então, essa necessidade, às vezes, de introspecção e reflexão é justamente esse olhar para os nossos armários, as nossas gavetas e ver o que a gente vai botar na mala. Se você não se permite ter esses momentos de introspecção e reflexão, quando o teu corpo às vezes está pedindo, ai, nossa, tá todo mundo insistindo para eu ir na festa tal, mas peraí, corpinho, você quer ir? Qual era a tua vontade mesmo? Ah, acho que minha vontade era ficar em casa e não fazer nada. Então faça isso. Por que precisa ir na confraternização tal? Chega agora essa época de dezembro e começa, né? Por que precisa ir na confraternização tal? Por que precisa estar em todos os lugares? Né? Qual é o meu medo de dizer não, não vou? Porque hoje eu tô precisando fazer outra coisa, então eu não vou. Ai, mas eu já marquei, fui eu que fiz o rolê. Gente, eu sou a pessoa que sou mega animada, monto os rolês e faço isso e faço aquilo. Falo, gente, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas se chegar na hora e eu ver que o meu corpo, o meu sistema, ele tá dizendo, não vai não. Fique em casa, que vai ser melhor pra você agora nesse momento. Eu vou ficar em casa. Hoje eu já aprendi, hoje eu não brigo mais. Às vezes as pessoas ficam meio puta comigo, mas
Paciência. Tá? E o último sintoma emocional é a liberação emocional. Então, sentimentos reprimidos, eles podem emergir para serem processados, liberados. Então, eu tô vendo muita gente ter crise de ansiedade, porque na crise de ansiedade, o choro compulsivo, ele aparece. Ele vem do nada e ele vem de uma forma tão forte, mas tão forte, que você não consegue segurar. É impossível, tá? E é proposital, é o teu sistema fazendo as limpezas. Você guardou tantas emoções ao longo da tua vida, da tua história, das coisas que aconteceram contigo, que você quis ser forte na hora e não botou pra fora. Aquilo que você estava pensando, aquilo que você estava sentindo, você não botou pra fora, você guardou. Em algum momento, o teu sistema precisa fazer essa liberação emocional. Ele precisa fazer você colocar pra fora para limpar os copinhos internos. Porque senão vai enchendo, não tem mais. Tem que liberar espaço para o novo entrar. Porque as novas emoções, elas começam a entrar e não tem aonde elas ficarem. Os copinhos emocionais, eles precisam ser fluidos. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não é entra, para, a loja, monta a casa, arma a barraca e fica lá. Não, gente. O nosso sangue, ele é fluido. Ele tá o tempo todo sendo oxigenado. O sangue não fica parado na veia. Ele corre. E se começar a ficar parado na veia, vai dar AVC, vai entupir veia. Não dá certo isso. Tá? Então ele tá o tempo todo correndo. Esse é o normal. A nossa vida a gente tem que fazer correr, tem que fazer andar, tem que fazer fluir. Tá? Então não adianta você querer ficar guardando emoções aí dentro. Tudo que você guardou ao longo da vida vai ser liberado. De forma consciente, você permitindo essa liberação, ou inconsciente, através principalmente de crise de ansiedade. Tá? Então, esses sintomas emocionais, eles também estão sendo muito comuns agora nessa época de transição planetária, porque a gente precisa mudar a nossa energia. Se a gente fica guardando um monte de emoção que não tem nada a ver com nada, que já passou de uma energia antiga, como que você quer entrar na nova energia e conseguir acompanhar a nova energia do planeta? Não vai. Você tem que liberar. Por isso que um dos temas que é muito trabalhado nesse processo da transição planetária é o desapego. Aprender a se desapegar. Desapegar de tudo. A gente tá aqui só de passagem. E a gente tem que aprender a se desapegar de processos emocionais nossos. De pensamentos arraigados que a gente vem acreditando ao longo de uma vida inteira e que só nos fazem mal. Que só nos faz, às vezes, atrair situações que a gente não quer. Ok? Beleza. Então, agora já falamos sobre os sintomas físicos, sobre os sintomas emocionais. Vamos falar sobre os sintomas mentais. Existem dois principais sintomas aqui. O primeiro é confusão e dificuldade de concentração, tá? Então, tem períodos que é difícil manter o foco, que é difícil raciocinar, parece que a gente perde a nossa clareza mental, tá? Sabe, às vezes, assim, nossa, uma atividade que você fazia, às vezes, com muita facilidade, de forma muito rápida, você não consegue mais se concentrar. Não consegue mais se concentrar. Uma atividade, às vezes, que você fazia de maneira mecânica, sei lá, lavar a louça. Você sempre fez isso. Parece que, de repente, você para na frente da louça e desaprendeu a fazer aquilo. Você começa a pensar no que você tá tendo que lavar. Escovar o dente. Uma coisa, às vezes, que a gente faz todo dia ali e, de repente, você fica... Nossa, mas... eu escovei... Será que eu escovei esse lado aqui? Eu não lembro se eu escovei esse lado aqui. Sabe essas coisas assim? Porque a gente não tá mais concentrado naquilo que a gente tá fazendo. A gente começa a perder essa concentração, a ter uma confusão mental maior, né? Então, às vezes, tudo que você achava que, não, eu sou assim por causa disso. Então, você tinha uma concepção de você sobre aquilo. De repente,
tudo aquilo que você tinha uma concepção de você, se fala, eu acho que não sei, não me parece mais que é isso. Mas ao mesmo tempo você também não sabe o que é esse novo. Quem é você? Você não se reconhece mais da forma antiga, mas você também não se reconhece mais da nova. E isso vai gerando uma confusão dentro da gente, que a pessoa vai ficando confusa. Confusa às vezes para fazer atividades simples, confusas para fazer atividades mais complexas, confusa sobre si mesma. Quem eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, como que eu vou, qual que é o objetivo agora. Eu tava esses dias conversando com uma amiga e eu falei assim, eu sempre fui vista, para quem já me conhece há bastante tempo, como a planejadora. Eu sempre fui, assim, a pessoa que gostava de planejar as coisas, né? Então, organizar, planejar, deixar tudo muito estruturado, muito, né, muito certinho, muito... E hoje tem determinadas coisas que eu vou fazer em termos de organização e de planejamento, que eu falo, gente, como é que faz isso? Pra que isso? Mas não tem lógica isso. Mas eu não tô conseguindo... Sabe, parece que aquilo já não é mais fácil. Já não tem mais sentido determinadas coisas. Tá? Então isso é muito importante. A gente começar a ver que às vezes essa confusão e essa dificuldade de concentração nas coisas pode ser por um determinado período, por um determinado momento. Não fique se cobrando de que, ai meu Deus, eu não tô conseguindo me concentrar, que absurdo. Blá, 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 blá. Não, calma. A hora que você perceber que você tá assim, para o que você tá fazendo. Vai dar uma volta. Se você vê que aquela atividade não tá fluindo, para de insistir naquilo. Vai dar uma volta. Eu tenho determinadas atividades que eu coloco para eu fazer aqui, às vezes durante a semana, e que eu tô vendo que não tá indo. Não tô conseguindo me concentrar, não tá rendendo, não tá... Eu esqueço, às vezes, daquela atividade por semanas. Porque não tá fluindo. Uma hora vai fluir. Mas não é naquela hora que eu tava querendo fazer. Tá? Outro sintoma mental é busca por propósito. Então, muitas pessoas elas estão se questionando sobre a vida, sobre o seu desejo de se alinhar com algo mais significativo. Estão se perguntando mais por que eu tô aqui. O que eu tenho que fazer? Ah, buscar um propósito mesmo. Né? Então, a gente está saindo daquela trama de automatização, robotização, de fazer as coisas porque tem que fazer. Eu já tô parando para me questionar, mas eu tenho realmente que fazer? Será que precisa? E se precisar, precisa fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo? Tá? Então, essa busca por propósito, às vezes não é um propósito de vida. Não, às vezes é um propósito assim, por que eu tô fazendo essa atividade aqui? Qual é o propósito disso aqui? Por que é importante isso aqui? Vale a pena para mim, neste momento da minha vida, eu botar a minha energia e me focar nisso aqui? Tá? Então, essas reflexões, esses questionamentos, eles são sintomas mentais do processo da transição planetária. Porque essa nova energia, ela vem para fazer a gente olhar pra gente. Olhar para a forma como a gente está vivendo, olhar para a forma como a gente tá cuidando de nós mesmos, tá cuidando do outro, tá cuidando da natureza. Então a gente começa a prestar atenção em outras coisas que a gente não prestava, que a gente estava vivendo no modo automático. Certo? Ok. Vamos para sintomas energéticos e espirituais. E daí depois eu vou explicar como lidar com todos os sintomas que eu tô falando, tá? Dentro dos sintomas energéticos e espirituais, a gente tem o aumento da sensibilidade. E quando eu falo sensibilidade, gente, é isso aqui, ó. Parece que antes eu me coçava forte e tava ok. Agora, nossa, parece que tá mais sensível. Não sei explicar, mas parece que eu já não posso mais me coçar com a mesma força que eu colocava. Eu percebi isso
hidratando o meu corpo. Eu tenho a mania de tomar banho e depois passar hidratante. E eu passava assim, rápido, meio no automático. De repente, chegou um determinado momento, do nada, que é as coisas do nada que a gente diz, né? Sem explicação nenhuma, sem motivo algum, mas do nada, de um dia pra noite, comecei a passar. E eu falei, nossa, mas o que eu tô fazendo? Calma, credo, eu tô me machucando. Tava muito forte a forma como eu tava passando. Mas eu tava passando exatamente como eu sempre passei a vida inteira. Mas a minha pele tava ficando mais sensível. Na hora que eu vou abraçar as pessoas, eu sinto um abraço diferente hoje do que antigamente. Parece que eu sinto mais a pele da pessoa em contato com a minha pele. E antes eu nem prestava atenção nisso. Vocês estão entendendo a diferença do que eu tô querendo dizer? É uma sensibilidade maior. E é uma sensibilidade da pele, de física. E é uma sensibilidade para perceber mais as energias, para perceber mais as pessoas, para perceber mais os ambientes. De entrar em determinados lugares e você falar assim, nossa, não tô me sentindo bem aqui não. Ih, energia ruim, a gente já fala, né, logo aqui. Ih, que energia ruim, vou embora. Né? Então parece que a gente tá captando um pouco mais essas coisas. E por a gente tá captando mais, a gente também se conecta mais com essas coisas. Então, se antes você entrava em determinados ambientes que era pesado, você nem percebia se era pesado ou não, e você saía ileso daquele lugar, hoje em dia você já não vai mais conseguir sair ileso do lugar. Você vai sentir, de alguma forma, aquilo acontecendo dentro de você. Você vai sentir que, ai, não sei, parece que eu fiquei triste, ai, não sei, parece que eu desmotivei, ai, não sei, tô me sentindo meio estranha, fiquei enjoada. Aqui, eu tenho lugares, às vezes, que eu entro, que a sensibilidade é tão alta da energia que eu começo a ficar enjoada. Enjoada mesmo, com vontade de vomitar. Enjoo. Porque, às vezes, a energia tá muito densa ali. Tá muito incompatível com a minha. Então, esse aumento da sensibilidade, ele pode acontecer. E aí vão vir sintomas físicos, sintomas emocionais. Às vezes vai ter lugar que você vai entrar que você vai começar a chorar. Pessoas, às vezes, que você vai conversar sobre uma coisa super legal e de repente você vai estar chorando. Daí a pessoa vai te perguntar, mas por que você está chorando? Você vai falar, eu não sei. E realmente você não sabe por que está chorando. Isso vai acontecer. Tá? Porque a gente está aprendendo agora a se conectar mais com as pessoas, com os ambientes, com as situações. E daí a gente não sabe o que fazer com tanta sensibilidade. Ok? Daí a gente acha que a gente tem algum problema, né? Nossa, não. Meu Deus, tá acontecendo umas coisas aqui que eu não sei o que é. Pronto, tem algum problema. Já vou atrás, já vou no médico, já vou... Calma, calma. Tá? Outro sintoma energético espirituais são sinais de sincronicidade. O que são sincronicidade, gente? Coincidências. Só que são coincidências significativas. Sabe você pensar numa pessoa... Você fala, nossa, eu preciso ligar pra fulano pra resolver tal coisa. De repente, você encontra fulano na rua, no mesmo dia. Ou o fulano te manda um meme no Instagram, por exemplo. Ou acontece qualquer outra coisa. Isso são sincronicidades, tá? Eu lembro uma vez que teve um dia, assim, que pra mim foi o dia mais absurdo, assim, que eu tive mais sincronicidades na vida. Eu tinha que tomar uma decisão que a advogada tava esperando eu tomar. Ela falou assim, Pamela, hoje é o último dia pra você decidir, você precisa me dizer, senão a gente vai perder os prazos. E eu tava ainda indecisa se eu ia fazer aquilo, se eu não ia, tava, né, enfim. E eu lembro que eu falei assim, ai, não aguento mais pensar nesse assunto, eu vou sair pra correr. E saí pra correr, né, fazer corrida. E daí eu lembro que eu tava na ciclovia ali da corrida, e eu botei o fonezinho de ouvido e tava correndo, assim, tava, né? E de repente vem uma música que não estava na minha playlist. A minha playlist ainda tava na metade, não era pra ter ido pra uma música aleatória.
porque eu não coloquei essa opção também lá no Spotify. E do nada, é as sincronicidades acontecendo, né? Do nada, veio uma música e daí na música dizia assim, confie mais em você, porque você já passou por tantas coisas, porque agora é a hora de você tomar a decisão certa e não sei mais o que, blá. E era exatamente a dúvida que eu tava tendo, os questionamentos que estavam vindo para mim naquele momento. Eu fiquei meio chocada a hora que eu prestei atenção na letra e eu senti o meu corpo inteiro arrepiar. Isso para mim é uma sinalética energética. Quando eu sinto o corpo inteiro arrepiar naquele jeito, eu sei que é uma confirmação energética e espiritual de que, opa, peraí, tem coisa aqui. É uma sincronicidade acontecendo, deixa eu prestar atenção. Beleza. Não deu 10 minutos, eu dei risada na hora até, continuei correndo, dei risada, falei assim, ó, o universo conversando comigo, né? Eu pensei ali. Não deu 10 minutos, gente. Do nada, de novo, um cara que sei lá de onde surgiu, eu só vi ele atravessando a rua e ele veio pro meu lado, assim, na minha frente, e começou a correr na minha frente. E na camiseta do cara, tava escrito assim, eu não me lembro quais eram as palavras certas, mas dizia assim, já passou da hora, você precisa fazer o que é certo para você. Corra atrás dos seus objetivos. Era alguma coisa nesse sentido. E daí eu falei, meu Deus, era como se tipo tivesse continuando a mensagem que eu tinha recebido pela música, sabe? E aquilo me chocou. Eu fui até olhar pra ver se era propaganda de alguma coisa e não era, não tinha nada a ver com a camiseta do cara, mas aquilo me chocou. Eu falei, que isso? Então, sincronicidade, as respostas às vezes vêm de coisas simples. Que talvez se uma outra pessoa estivesse olhando aquilo, não ia fazer sentido pra pessoa. Ela ia olhar pra você e ia dizer assim, ai, pô, não tem nada a ver, não viaja. Mas pra você fez sentido. Porque o que estava acontecendo no teu mundo interno, aquilo foi uma resposta para aquilo, para você, né? Então, quando começam a acontecer sincronicidades na tua vida, preste atenção, tá? Porque isso também são sintomas energéticos e espirituais de que você já está se conectando à nova energia. Porque na nova energia, gente, a gente está conectado com tudo e com todos. A gente consegue todas as respostas que a gente quer. Porque a gente está conectado com o universo. A gente entende os caminhos que a gente precisa seguir. Tá? Então, esse é um sintoma que você está fazendo a transição aí energética. Outro sintoma energético e espiritual é a vontade de mudança. A pessoa começa a ter uma sensação de que algo precisa mudar na vida dela. De que algo precisa se ajustar, seja através de relacionamentos, seja através de trabalho, seja através de amizade, seja através de uma rotina diferente, mas ela entende que algo precisa mudar e ela fica com aquela sensação de que do jeito que tá não dá mais, que eu preciso fazer uma mudança. Daí você pergunta, mas que mudança é essa que você precisa fazer? E às vezes a pessoa não sabe, mas ela tá com a sensação de que ela precisa mudar algo. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? É uma sensação de que tipo, cansei, precisa fluir, preciso reciclar, mas nem ela sabe direito o que na vida dela, tá? E um outro sintoma é a conexão espiritual intensificada. Então é um desejo maior de meditar, de orar, de se aprofundar em determinados ritos, né? De ter uma relação mais próxima com a natureza, com o universo, com o divino, tá? Tem algumas pessoas que resolvem entrar em religiões, mas tem outras pessoas que resolvem apenas aprender a se conectar com algo maior, com esse algo maior, tá? Então isso é muito importante, tá? Esses também são sintomas, essas vontades que a gente começa a ter de coisas meio diferentes, são sintomas energéticos e espirituais de que a gente está fazendo a transição para essa nova energia, tá certo? Bom, agora vamos para o principal, então, aqui para a gente conseguir fechar o nosso bate-papo de hoje, que é como lidar com esses sintomas. Pamela, teve sintomas físicos que você falou que eu vi que eu tinha, teve sintomas mentais, emocionais, energéticos, espirituais, teve vários sintomas aí, Pamela, que você falou e que eu vi que eu tenho, que eu tô apresentando.
Agora vem, como lidar com isso? Então, antes de você já sair se dando um diagnóstico de algum distúrbio que você deva ter, de alguma patologia psicológica que você deva ter, de algum problema físico da medicina que ninguém descobre que você deva ter. Não, calma. Antes de você fazer qualquer julgamento e tentar achar um diagnóstico para você, faz essas 5 coisas que eu vou te falar. Se você fizer essas 5 coisas por um tempo, e esse tempo é uns 3 meses no mínimo, ok? Constância, tem que ter constância. Se você fizer essas 5 coisas por um período de mais ou menos uns 3 meses, e mesmo assim você vê que esses sintomas que você tá tendo, eles continuam te incomodando, aí você pode começar a buscar ajuda de especialistas, tá certo? De especialistas que eu digo assim, para talvez existir um diagnóstico mesmo aí mais tradicional, digamos. Mas eu vou ser bem sincera. A hora que a gente começa a fazer essas coisas aqui que eu vou falar, muitos desses sintomas vão embora. E uma outra situação muito importante é que se você começa a olhar para esses sintomas como a possibilidade de que eles possam ser de uma transição planetária que a gente está vivendo, ou seja, é uma transição. Aquilo não é para sempre. Tenta se acostumar com o desconforto um pouco daquilo. E se acalma. Que daí o sintoma vai passando também. O problema é que nós, a maioria de nós, não estamos mais aceitando a viver com nem um pouquinho de desconforto. Deu um pouquinho de desconforto, eu já quero correr, já quero tomar um remedinho, já quero fazer um botox, não tô me sentindo bem comigo mesmo, vou fazer um botox, vou fazer um procedimento assim, vou não sei. Calma, calma. Às vezes é só um período, às vezes é só 1, 2 ou 3 meses que vai ficar desse jeito, calma. Você não vai precisar de remédio. Às vezes é uma onda de energia que tá vindo ali no planeta naquele momento e que tá causando todo esse alvoroço. Mas na hora que essa onda passar, as coisas vão se acalmar. Então começa a cogitar essa possibilidade também. Aprenda a ficar no desconforto. E tá tudo bem. A gente nunca vai estar feliz, lindo, maravilhoso 100% do tempo. Não existe isso. Isso é uma ilusão. A gente tem que saber conviver com a tristeza. A gente tem que saber conviver com a raiva. Com o desespero, muitas vezes. Porque tudo isso também somos nós. Não tenta se livrar disso. Tenta acolher essas emoções quando elas vêm. Dê um colinho. Se você vê uma criança que está em desespero, você não vai entrar em desespero junto com a criança. Isso não é inteligente. Acolhe. Então, todas essas emoções desconfortáveis, muitas vezes, que a gente tem, é um pedacinho da gente que tá em desequilíbrio, que tá em desespero. Mas não é a gente, não é a nossa alma que tá assim. É um pedaço da gente. Porque a gente tem um pedaço dentro da gente que é saúde, que existe alegria, que existe esperança, que existe conforto. Pega esse pedaço que você sabe que existe dentro de você e acolhe esse outro que não tá muito legal naquele momento. Tá? Mas vamos lá. Vou falar então as 5 coisinhas aqui. 1. Praticar o autocuidado. Alimentação saudável, gente. Tô falando do básico, mas eu vou ter que reforçar, porque muita gente não tá fazendo nem o básico. Se alimenta direitinho. Para de comer tanta coisa processada, come alimentos mais naturais, se hidrata, gente, toma água. Tem gente que esquece de tomar água, começa a ter dores de cabeça horríveis, por causa que tá faltando hidratação no corpo. Não é por causa de transição planetária, não é porque eu devo ter algum tumor na cabeça, não, gente. É só porque às vezes tá faltando água, vai se hidratar. Tá? Então, pratique o autocuidado, alimentação saudável, hidratação, descanso adequado, momentos de relaxamento. Pratica o autocuidado, vai cuidar de você.
Começa a cuidar de você por um período constante de 3 meses. 90 dias, ok? 3 meses, gente. Se em 3 meses você cuidando de você nessas coisinhas que eu falei, ainda os sintomas continuarem, ok. Talvez você possa ver a possibilidade aí de se encaixar em algum diagnóstico. Outra coisa, número 2, como lidar com esses sintomas? 2, meditação e respiração. Um parênteses para a meditação. A meditação, ela não é só aquilo lá, ó. Não. A meditação não é isso. Você pode estar lavando a louça e meditando. Você pode estar limpando a casa e meditando. Que é uma meditação ativa que a gente fala. Gente, meditação é você estar no aqui agora, prestando atenção no seu corpo, prestando atenção na sua respiração. Você não precisa estar imóvel para fazer tudo isso. As pessoas sugerem que você pare, feche os olhos, respire, blá, 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 porque é mais fácil de você se concentrar quando você corta os estímulos externos. Mas você pode estar fazendo outra coisa e se concentrar em você e estar entrando numa meditação ativa. A meditação é manter a mente no aqui, agora. Nem no passado, nem no futuro, mas no que está acontecendo aqui agora. Então, meditação e respiração. Aplique técnicas que ajudam a equilibrar a mente e o corpo. Respiração, corpo, mente, a meditação, tá? 3, contato com a natureza. Vá botar o pé na grama. Vá fazer passeios ao ar livre. Gente, está comprovado cientificamente, inclusive faz parte do protocolo para tratamento de ansiedade, que a pessoa, no mínimo 2 vezes na semana, ela precisa entrar em contato com a natureza. Quem tá com crise de ansiedade, ela precisa, faz parte do tratamento. Vocês estão entendendo? Gente, o contato com a natureza, ela ajuda a reequilibrar as nossas energias. A natureza, ela tem uma potência energética muito forte. Ela ajuda a gente a aterrar. Já ouviram esse termo? Aterramento? O que é aterrar? Ela é fazer todas as energias do seu corpo passar pela terra, ela neutraliza aquelas energias e te devolve energias renovadas. Por isso que a gente precisa ter contato com a natureza. Nós somos natureza, tá tudo integrado, nós somos uma coisa só. Então, por favor, contato com a natureza. Troca de experiências. Conversar com pessoas que compartilham dessas percepções pode trazer acolhimento. Então, só o fato de eu estar aqui hoje disponibilizando meu tempo gratuitamente para trazer para vocês, falar desses sintomas e vocês começarem a talvez se identificar com eles, mostra que você fala, meu Deus, eu não tô sozinho. Meu Deus, isso tá acontecendo com outras pessoas, que bom, que alívio. Isso é um jeito de acolher, isso é um jeito de a gente não se sentir tão ET, não achar que a gente tem 1001 problemas, tá? Troque experiências com as pessoas. Fale desses sintomas. É muito legal, eu, dentro dos meus atendimentos, eu consigo ver muito isso, porque assim, como eu atendo muita gente, é uma média de 60, 70 pessoas por semana, por causa do ambulatório da Santa Casa, né, que até novembro eu estava trabalhando, mas os meus pacientes particulares também, que tá espalhados por vários estados aí do Brasil, eu consigo ver exatamente isso. Tem semanas que as pessoas vêm falar dos mesmos assuntos, dos mesmos temas de vida. E quando eu vejo isso acontecer, eu falo, olha a onda energética aí. Porque nesse processo da transição planetária, a gente vai acontecendo ondas de energia, né? E essas ondas, quando elas vêm, às vezes é uma onda que vai fazer você ter que lidar com seus relacionamentos amorosos. Daí todo mundo naquelas semanas ali trazem sobre relacionamentos amorosos. Então, é legal de ver esse processo acontecendo. Por isso que essa troca de experiências, ela é extremamente importante. Não fique sofrendo sozinho. Converse com as pessoas. Fala,
amiga, e aí? Como é que você tá? Nossa, tá acontecendo umas coisas meio esquisitas comigo, eu ando pensando nisso, pensando naquilo, não era uma coisa que eu pensava antes. De repente a pessoa pode dizer, nossa, comigo também. Ou ela pode dizer, nossa, com fulano também, ele veio me falar isso esses dias. Vocês estão entendendo? Troque de experiências, tá? Porque isso vai te ajudar a lidar melhor com os teus sintomas. A fazer você não entrar em desespero, né? Achar que você é o problemático. E por último, peça ajuda de profissionais, psicólogos, terapeutas, mentores espirituais, que possam te ajudar nesse processo, tá? Então, se você fizer essas 5 coisas, praticar o autocuidado, meditação e respiração, conexão com a natureza, troca de experiências e pedir auxílio de alguns profissionais específicos, se você fizer essas coisas por 3 meses e mesmo assim não funcionar, você continuar com os sintomas, aí ok, aí você pode estar realmente desenvolvendo um transtorno maior, que vai precisar de medicação, que vai precisar de uma série de coisas. Tá bom? Então, gente, eu trouxe vários sintomas aqui, que eu sei que muitos de vocês sentem no dia a dia, mas eu também trouxe como lidar com esses sintomas e a diferença de até onde eu posso considerar que isso é normal do processo da transição planetária, eu posso me acalmar e esperar passar, e até onde realmente eu preciso ir tomar remédio, né? Porque pode ser algo maior, porque pode estar acontecendo algo maior. Então pensem nisso, tá bom? Mas claro, cada caso é um caso. Se você tem sintomas que estão persistindo há mais tempo, faça exames, ok? Faça exame de sangue, faça ressonância, faça para descartar qualquer parte física ou problemática maior, né? Se não tiver uma justificativa da medicina tradicional, talvez você tenha que começar a considerar que esses sintomas possam ser por causa das novas energias do planeta.